Que novidades é que o Ministério da Educação trouxe nesta reunião? Foi-nos apresentado, enviado ontem às 22h09, o novo diploma de concurso, chamemos-lhe assim, de seleção e recrutamento docente, e esse foi, digamos assim, o assunto central que nos trouxe cá hoje. No entanto, nós, em primeiro lugar, quisemos sublinhar o seguinte, que esperamos que o Ministério da Educação tenha lido e percebido o sobressalto dos docentes no último mês. Na grande manifestação que fizemos no dia 16 de maio, pela valorização do Estatuto da Carreira Docente, na participação também significativa dos professores na greve geral contra o pacote laboral, a mesma coisa no dia 18 e 19 de junho, quando o pacote laboral foi derrotado na Assembleia da República, e também no dia 15 de junho, que estivemos aqui junto ao Ministério da Educação, numa tribuna pública relativo às questões da desigualdade existente na monodocência. Portanto, fizemos, no fundo, este sublinhado porque é fundamental que o que se passou este ano, por exemplo, 12 reuniões, e estamos no segundo, não concluímos ainda, o segundo de 7 temas, quer dizer, a continuar o ritmo, nós, nem que a legislatura dure os 4 anos, conseguimos concluir este processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, o que é absolutamente inaceitável. Aliás, o próprio Ministro dizia no início, quando tomou posse, que esta questão era uma questão estrutural para resolver o problema da falta de professores. Portanto, começamos por referir esta questão. Relativamente ao diploma, nós vamos enviar até à próxima sexta-feira, portanto temos uma semana para preparar o nosso parecer. Colocamos um conjunto de questões sobre as nossas dúvidas de uma primeira leitura, mas à primeira vista há 3 grandes questões que merecem a nossa discordância absoluta. Por um lado, a manutenção de todos os conceitos que vêm do RECAP, da introdução do RECAP no Estatuto da Carreira Docente. Por outro lado, a eliminação da vinculação dinâmica, que é o mecanismo que tem permitido uma maior vinculação de professores. Nós vamos fazer uma conferência de imprensa na próxima terça-feira e vamos apresentar números em que se demonstra claramente que os professores continuam a vincular com idades avançadíssimas e com muito tempo já de tempo de serviço, e portanto para nós é inaceitável, como é inaceitável, ou como são inaceitáveis as 2 prioridades que são colocadas para a atual mobilidade interna, que agora se passará a chamar primeira fase do procedimento concursal em contínuo. Portanto, estas 3 questões para nós definem claramente uma oposição relativamente ao modelo. Não deixaremos de olhar para ele e de fazer chegar as nossas propostas. Por outro lado, ficámos também a perceber que se o ano passado, o verão, foi o momento pela calada, digamos assim, foi o momento de aparecer o desmantelamento, ou o início do desmantelamento do Ministério da Educação, através do decreto-lei que criou a AGSE e a EDUCA e a eliminação de um conjunto de organismos. Este ano vai ser o ano do Estatuto do Diretor e do novo diploma de Gestão e Administração Escolar. Não deixaremos de estar atentos a essa situação. Aliás, a FENPROF já decidiu que neste mês de julho e de agosto vai estar em prontidão, muito atenta relativamente a estas questões, porque estamos a falar de uma área muito sensível. Portanto, no geral, eu diria, foram estas as questões. Há uma nova reunião no dia 22 de julho, onde será apresentada uma nova versão deste diploma. Esperamos nós que acolha aqueles que vão ser os nossos contributos, designadamente nestas 3 questões centrais que coloquei. Portanto, é essa a nossa perspectiva. Veremos se assim vai acontecer ou não. Em relação à versão que foi apresentada hoje, um aspecto que alguns outros sindicatos têm referido tem a ver com
a forma como é contabilizado, como é contado o tempo de serviço para efeitos de graduação profissional, porque pelo que me explicaram, atualmente o tempo de serviço pré-profissionalização vale metade e pós-profissionalização vale por inteiro. E no articulado apresentado hoje essa distinção desaparece. Sim, essa distinção desaparece. Nós naturalmente olharemos para essa matéria à primeira vista e eu diria que é um posicionamento do Ministério que está alinhado com a perspectiva que tem de considerar a habilitação profissional e a habilitação própria quase a mesma coisa. Portanto, no atual modelo, o tempo conta de maneira diferente antes de termos a profissionalização e depois, ou seja, é mais valorizada a obtenção da habilitação profissional, como parece, enfim, ficar a ideia que para o Ministério é tudo a mesma coisa, o que importa é que exista uma habilitação que o Ministério chama de componente científica, que é suficiente e que, portanto, o tempo conta todo da mesma maneira, quer exista a habilitação profissional ou não. Nós não deixaremos de olhar para essa matéria, mas eu diria assim, numa primeira leitura, que talvez estejamos perante um caso de desvalorização da habilitação profissional, que deveria ser claramente aquela que se coloca como mínimo para o exercício desta profissão. Mas isto a ser assim, isto dá origem a ultrapassagens. Vai criar, aliás, essa foi uma das questões que dissemos ao Ministro, é que independentemente até da forma como olhamos para isto, nós não podemos ignorar o que está para trás. Não é? Como dizia um certo pensador, a realidade que nós temos que considerar é a que existe, não é a que desejamos. E, portanto, na realidade que existe, perdoem-me a repetição, portanto, os professores têm tido o seu tempo contado desta maneira. Ao introduzir esta alteração, vai levar a que pessoas que estavam numa determinada posição vão descer significativamente e outras vão subir significativamente. Portanto, isto se estivéssemos num ano zero, era uma questão que, enfim, poderia ser considerada, mas o impacto não era o mesmo. Como nós não estamos num ano zero, temos todo um histórico para trás, não podemos deixar de considerar essa situação. Portanto, foi a primeira vez que tomamos contacto com esta matéria, não deixaremos de ponderar sobre ela, mas eu diria que, por um lado, estamos de facto a desvalorizar a habilitação profissional e, por outro lado, estamos a incluir aqui uma alteração que vai mudar o posicionamento dos professores consoante tenham tempo antes ou não da profissionalização. O Ministério disse alguma coisa sobre uma espécie de regime transitório já a partir do próximo ano? Naquela parte do concurso contínuo? Sim, portanto, o Ministério colocou essa possibilidade disso já acontecer e nós até chamámos a atenção para uma outra questão, que é, e vamos ter que estudar isso juridicamente, que é a dúvida que temos se é possível nós aplicarmos uma determinada legislação subsidiária que esteja em contradição com a legislação que está acima dessa e que existe. Por exemplo, o Estatuto da Carreira Docente, o Ministério está a fazer esta legislação subsidiária da seleção e recrutamento, tendo em conta o Estatuto que pretende aprovar, mas que não está aprovado. Portanto, esta legislação, se contrariar aquilo que o atual Estatuto da Carreira, portanto, prevê, nós entendemos muito provavelmente que pelo menos estamos perante uma questão jurídica que merece uma análise mais fina, porque poderemos estar aqui perante uma clara ilegalidade e nós também não deixaremos de avaliar essa situação. E esse regime transitório era o quê? Era implementar-se já o Era implementar, no fundo, era testar o procedimento concursal em contínuo na atual contratação de escola.
Portanto, a reserva de recrutamento continuaria a funcionar, enfim, nos termos que funciona, e ia-se experimentar com a contratação de escola a aplicação do futuro modelo de procedimento concursal em contínuo, como é chamado.